Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com as informações das principais commodities aqui ao longo do dia no canal oficial do Notícias Agrícolas e também aqui na home do nosso site. A nossa programação ela se estende ao longo de todo o dia, saindo desde amanhã às 8 da manhã, passa ali meio-dia e aqui à tarde a gente continua a nossa programação, sempre com novidades, sempre com informações de alta qualidade, trazendo os principais fundamentos de mercado para os commodities. Nesse momento a gente vai falar sobre o mercado da cana-de-açúcar, principalmente o mercado de açúcar, que nesse momento tem uma alta bem considerável, uma alta aí de mais de 2%, considerando o março 25 a 19,69 centes de dólar. Enfim, a gente vê uma alta bem expressiva para o açúcar, a gente precisa entender o que está acontecendo. Para isso estamos aqui com Lívia Coda, lá da Hedgepoint. Lívia, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, obrigada. Bom, Lívia, quais são os fundamentos que explicam essa guinada nos preços para o açúcar? Bom, nós temos, do lado dos fundamentos, mais de médio e longo prazo, nós temos uma visão mais baixista até do que os preços estão mostrando. Porém, os preços do açúcar eles têm encontrado suporte tanto no lado da oferta, nós vemos a Índia com uma decisão de exportação, mas que está demorando mais do que o que se esperava para a realização dessa exportação, então os indianos estão esperando preços melhores para a venda, então tem dado um pouco de suporte, essa tendência deles pedirem prêmios mais altos. Ao mesmo tempo, nós estamos nos aproximando do vencimento do contrato de março, os fundos estão bem posicionados do lado vendido, né, numa posição extremamente grande, vendida comparada com os outros anos, e a gente consegue ver que há uma necessidade de rolagem, né? Eles vão rolar essa posição e isso costuma dar um pouco mais de suporte aos preços. Ainda desse lado que não está tão relacionado exatamente aos fundamentos, nós temos uma perspectiva macroeconômica de incertezas e na quarta-feira passada nós tivemos a super quarta com decisões tanto do Fed quanto do Copom que aumentaram o diferencial de juros entre os juros dos Estados Unidos e do Brasil, que tem fortalecido a moeda brasileira. Então, esse fortalecimento da moeda brasileira também deixa os produtores brasileiros um pouco mais resistentes às vendas, né? A gente tem aí uma desaceleração até das vendas brasileiras para a próxima safra 25-26 e até 26-27, na esperança, né, na expectativa de preços melhores, principalmente considerando que ainda existem riscos fiscais e inflacionários no país que podem dar uma certa resistência aí, acrescentar uma resistência a essa tendência de fortalecimento do real. Bom, Lívia, vamos entender por partes, né, a situação. Vamos começar por essa situação da Índia, porque a gente vem acompanhando, né, as informações da safra indiana desde lá do finalzinho do ano passado. A gente tinha um temor de quebra da safra, mas na verdade depois tivemos informações de que a safra deles estava atrasada por causa das chuvas, né, que chegaram um pouco depois. Essas chuvas se mostraram, o mercado deu uma apaziguada nos preços, né, aqueles preços de janeiro, enfim, começaram a ter uma queda bem intensa nos preços do açúcar. E agora a gente tem novas informações dessa safra indiana que volta a preocupar. E nesse momento a gente tem um fator adicional que seria interessante entender. Porque essa demanda indiana, né, essa produção indiana, ela encontra uma certa demanda na região, inclusive ali para a China, num momento em que temos as tarifas americanas, né, os Estados Unidos acabam mexendo muito nos humores da China e a China vai buscar em parceiros mais próximos dela ali. O quanto esses fatores acabam influenciando nessa formação desses preços, nessa mudança daquilo que a gente viu em janeiro para agora em fevereiro. Então, falando sobre a guerra comercial, em termos de mercado de açúcar entre China e Estados Unidos, eles não são parceiros, né? Não existe um fluxo de açúcar que saia dos Estados Unidos para a China ou vice-versa. Majoritariamente, esses países geralmente são importadores líquidos de açúcar. Então, os dois estão
competindo no mercado internacional por produto. Porém, como você mesmo trouxe, né, a China ela acaba buscando muito no mercado mais local ali em parceiros como a Tailândia, até mais do que a Índia, eles são mais parceiros da Tailândia e do próprio Brasil. Enquanto os Estados Unidos têm um regime de cotas de importação por destino, né, então dependendo da onde ele traz esse açúcar, tem cotas diferenciadas. O Brasil, a região norte e nordeste, tem algumas cotas, mas a maior parte das cotas e a importação dos Estados Unidos vem do México. Então, nessa questão de tarifas, o que poderia ser preocupante para o mercado de açúcar, e ainda assim não tão preocupante, é a imposição de 25% de tarifa sobre o açúcar mexicano para a entrada nos Estados Unidos. Do ponto de vista global, essa imposição ela pode dificultar um pouco que os Estados Unidos comprem do México e aí busquem parceiros comerciais como Guatemala, Nicarágua, El Salvador ou até mesmo o Brasil, alternativas, caso fique mais barato do que importar do México. Hoje os estudos mostram que mesmo com 25%, o México continua sendo mais barato para o mercado americano. Então, no final, essa tarifa só aumentaria o número 16, né, que é o contrato doméstico dos Estados Unidos de açúcar, e não exatamente traria nenhuma alteração ao fluxo comercial de açúcar. Então, em trade war, né, considerando essa guerra comercial entre Estados Unidos, China e outros países fronteiriços ali dos Estados Unidos, a gente não vê um impacto tão grande no mercado de açúcar assim. Agora, um outro ponto que você trouxe, a gente já teve outros analistas aqui que comentaram, eu queria saber o seu ponto de vista, é sobre esses contratos negociados. Chegamos até a bater um recorde de contratos negociados nas bolsas, né, nesses contratos de açúcar, exatamente por causa dessa virada, né, de chave entre alongar os preços, aliás, entre alongar as vendas no mercado futuro. O que isso sinaliza para o mercado? No primeiro momento, né, a impressão que nos passaram é que havia muita volatilidade, então, principalmente os fundos, né, queriam garantir ali os preços, havia especulação ali acontecendo. Mas nesse momento a gente vê um mercado mais definido nessa questão. O que está ainda acontecendo para esses contratos tão vendidos? Então, a princípio, a expectativa, né, o que levou a gente a ver uma guinada nos fundos e a eles estenderem suas posições do lado vendido, foi a alteração de percepção em relação ao Centro-Sul brasileiro. Então, a gente tinha toda a hipótese, né, o setor estava discutindo os efeitos da seca e das queimadas e estava com uma média de valor para 24, 25 em termos de cana, por volta de 600 milhões de toneladas, a média do setor, né? E agora nós já estamos em 614, possivelmente conseguiríamos moer até mais se a gente começar com algum volume aí em março. Então, chegando a 618, 620 milhões de toneladas de cana em 24, 25. Isso, junto com boas chuvas no Centro-Sul durante o período de entre-safra, que é o período de desenvolvimento da cana, levou a uma expectativa de melhora para a próxima safra, 25, 26, então um excedente de oferta esperado, principalmente nesse período que o Brasil é o principal ofertante, né? Então aí entre abril e outubro deste ano. Então o que acontece é que, tendo em vista esse sentimento mais baixista para o mercado de açúcar, com uma sobreoferta, a gente viu essa virada dos fundos. Agora, eles estão ainda no posicionamento vendido, que está de acordo com esse fundamento mais baixista, mas nós temos visto uma reação de curto prazo, tanto por conta do vencimento, quanto também por conta de atrasos na venda indiana, né? Então, se esperava que o açúcar indiano fosse já começar a ser esse 1 milhão de toneladas que foi aprovado, exportado em fevereiro, a gente já sabe que vai ser mais para março, abril, maio, por conta que eles gostariam de ter preços melhores para essa exportação. Então, isso tem dado bastante sustentação, além de outras notícias do lado da demanda, que, por exemplo, a queda de preços até 18,5, 18 que a gente viu, né, a mínima das últimas 2 semanas, pode ter aberto, ficado muito próximo de abrir a paridade de importação chinesa e induzido algumas compras. Então, a gente tem, sim, alguns pontos de resistência do açúcar em 18,5, a gente tem visto essa tendência de segurar os preços no curto prazo, mas isso não é o que a gente pode esperar indo mais para frente com a entrada da nova safra brasileira.
Esse é um outro ponto importante para a gente entender essa posição do Brasil nessa situação. A própria Hedge Point, né, a gente acabou de receber as notícias que vocês nos trouxeram, vocês comentam que o real brasileiro, né, está mais forte, e isso continua acontecendo. O dólar atual está a 5,77, ou seja, a gente tem um real cada vez mais valorizado diante do dólar. O quanto isso vai impactar ainda nesse mercado, considerando que a gente está numa entre-safra, ou seja, a gente ainda está meio que fora ali do jogo, a gente está trabalhando muito pouco aí, boa parte apenas cumprindo contratos, enfim, o quanto que o Brasil ainda vai impactar durante essa entre-safra. Então, assim, acho que o efeito do real a gente pode dividir em dois pedaços. O primeiro é que, quando a gente teve uma desvalorização do real, a gente viu uma aceleração nas vendas dos produtores brasileiros, e agora a questão é, com essa redução, né, com essa redução, não, com esse fortalecimento do real, né, então caindo aí de 6 para 5,77, essa tendência de vendas aceleradas não existe mais, né, a pessoa está vendendo, está esperando também para ver se vai ter alguma recuperação do real, como eu disse, do dólar, aliás, né, como eu disse no começo da entrevista. Mas o quanto o Brasil impacta depende do volume de cana, de volume de açúcar que ainda tem para sair. Eu acredito que de agora até março, o Brasil vai ficar um pouco mais coadjuvante, porque de fato a gente tem menos produto disponível para exportação, e o que a gente sabe que já pode exportar, né, já está um tanto quanto precificado. Esse momento é um momento onde a gente está na expectativa das entregas na Bolsa, agora no final de fevereiro, principalmente olhando para origens do hemisfério norte, né? Se a gente vai ter algum volume de México sendo entregue, será que eles não vão conseguir negociar com os Estados Unidos antes das tarifas entrarem? Será que vai ser entregue na Bolsa? Será que nós vamos ter açúcar indiano sendo entregue na Bolsa, o que seria muito esquisito? Qual será o volume dessa entrega? Então, eu acho que essa discussão vai ser a que vai permear mais fevereiro, né, que vai determinar um pouco mais os preços e pode dar mais suporte, à medida que se veja que não vai ter tanto açúcar para a entrega física na bolsa, né? E aí, em março, já se começa a retomar a discussão sobre a safra 25-26 brasileira, onde ele pode voltar a ser protagonista com, né, a ideia de que se vai ter mais açúcar, aí um tanto quanto no momento que se vai ter mais açúcar, se vai ser já no começo da safra, que talvez não seja por conta dessa primeira parte da safra ter sido mais afetada por clima, e aí ter uma aceleração lá para o final de abril, maio, né? Essa expectativa, esse timing é o que vai determinar até quando que os preços vão começar a se corrigir frente à maior disponibilidade brasileira. E só para a gente entender um outro ponto que está acontecendo aqui no Brasil, a gente tem uma grande empresa brasileira que atua, né, no mercado sucroenergético, que está mostrando muita fraqueza, não fraqueza, né, tem muitas coisas acontecendo nessa empresa e a gente precisa entender o quanto isso pode impactar no mercado como um todo, já que ela tem uma certa expressão, né, no mercado. O quanto a valorização do agronegócio pode afetar, né, toda essa questão econômica do agro brasileiro pode afetar aqui o nosso mercado de açúcar. Olha, é uma pergunta que infelizmente eu não vou conseguir contribuir muito, a gente não tem uma inteligência em relação a fazer a conexão desses números, então prefiro não comentar. Ok. Lívia, muito obrigado pelas suas informações, seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigada, eu que agradeço, vou estar sempre à disposição. Boa tarde. Boa tarde. Você que está aqui conosco, lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Assim você colabora com o nosso canal a crescer e recebe as notificações sempre que uma nova reportagem for ao ar, sempre que um novo vídeo entrar aqui no canal oficial de Notícias Agrícolas. Continue conosco na nossa programação aqui da nossa edição do dia 4 de fevereiro. Continue conosco. Eu volto logo mais. Um abraço.